Olá, seja muito bem-vindo. Hoje vamos mergulhar nos capítulos finais do primeiro livro de Samuel, onde a jornada de Davi atravessa um vale profundo. É um período em que a fé, o caráter e a dependência de Deus são testados de maneiras surpreendentes, em meio a tensões, decisões difíceis e o que parece ser o silêncio de Deus. Vemos como o Senhor continua conduzindo a história, mesmo quando os caminhos parecem confusos aos nossos olhos. No capítulo 25, a prova de Davi não vem de um exército, mas de uma ofensa pessoal. Ao pedir suprimentos, ele é recebido com desprezo por um homem chamado Nabal. A ira de Davi se acende e ele quase comete um ato de vingança que mancharia sua história. Mas é aí que surge Abigail, com sabedoria e uma sensibilidade espiritual incrível. Ela o impede de transformar sua dor em um derramamento de sangue desnecessário. Aqui aprendemos uma lição poderosa. Às vezes, Deus nos livra de nós mesmos através de pessoas que falam a palavra certa na hora certa, protegendo o nosso futuro quando nossas emoções querem assumir o controle. Avançando para o capítulo 26, a cena se repete de uma forma ainda mais dramática. Davi tem, mais uma vez, Saul em suas mãos, dormindo completamente indefeso. A lança e o jarro de água ao lado de Saul são a prova de que a vingança estava ao alcance de um único golpe. Mas Davi escolhe, de novo, honrar o tempo e a soberania de Deus. Ele entende que um reino não pode ser construído sobre a quebra de princípios divinos. A fé madura nos ensina a esperar em Deus. Mesmo quando vencer do jeito errado parece mais fácil e rápido. Porém, a jornada de Davi não é feita só de acertos. No capítulo 27, o cansaço o domina, exausto de fugir. Ele toma uma decisão que surpreende: buscar refúgio entre os filisteus, os inimigos de Israel. Este é um dos momentos mais humanos de Davi, quando o medo fala mais alto que a promessa de Deus. O texto não diz que Deus o abandonou, mas deixa claro que nem toda decisão que tomamos por autopreservação nasce da fé. Mesmo sendo ungido do Senhor, Davi ainda estava aprendendo que confiar em Deus é muito mais seguro do que simplesmente se esconder. Enquanto Davi lida com seu medo, o cenário do capítulo 28 muda para Saul, que está mergulhado em um desespero espiritual profundo. O rei que rejeitou a voz de Deus agora tenta desesperadamente ouvi-lo, mas recorrendo a meios proibidos, como consultar uma médium. É uma imagem trágica. Quando o nosso coração se afasta da obediência, o silêncio de Deus pode se tornar mais angustiante do que qualquer exército inimigo. Saul não perde apenas o seu reino, ele perde a sensibilidade espiritual, a conexão que o mantinha alinhado ao propósito do Senhor. No capítulo 29, vemos a graça de Deus agindo de forma surpreendente na vida de Davi. Por estar entre os filisteus, ele é convocado para lutar contra seu próprio povo, Israel. Era uma armadilha perfeita, uma consequência direta de sua decisão medrosa, mas na última hora, os príncipes filisteus desconfiam dele e o mandam de volta. Deus intervém para livrar Davi de uma guerra que não era sua. Isso é o que chamamos de graça preveniente. Deus nos protegendo até mesmo das consequências de nossas piores decisões, mostrando que a sua fidelidade é infinitamente maior que as nossas falhas. Mas a prova mais dura ainda estava por vir. No capítulo 30, Davi retorna para Ziclag e encontra a cidade destruída, queimada, e todas as famílias, incluindo as suas, levadas cativas. O desespero é total. Seus próprios homens, seus companheiros de luta, falam em apedrejá-lo. Ele não tem mais para onde fugir. Não há mais ninguém a quem recorrer. É o fundo do poço. E então, o texto nos diz algo poderoso. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus, antes de qualquer reação. Antes de planejar o resgate, ele para e consulta a Deus. E é nesse momento de realinhamento interno que a restauração externa começa. Em contraste direto, o capítulo 31 narra o fim trágico da história de Saul. O medo, o isolamento e a desobediência o levam à sua derrota final no campo de batalha. Diferente de Davi, que aprende a buscar força em Deus nos momentos de perda. Saul termina sua jornada sem direção, sem esperança e sem comunhão. O livro de 1 Samuel se encerra nos lembrando que não é como um líder começa que o define, mas sim como ele termina sua caminhada com Deus. Esses capítulos eles são um espelho para a nossa própria fé. Eles nos ensinam que a verdadeira fé
é vivida tanto nos momentos de honra quanto nos dias de cansaço. Aprendemos que Deus usa pessoas para nos guardar, que escolhas feitas no medo sempre cobram um preço, mas que a graça de Deus é tão maravilhosa que continua nos alcançando para nos reposicionar no caminho certo. Enquanto alguns se perdem tentando controlar o futuro, outros, como Davi, aprendem a esperar, a se fortalecer em Deus e a recomeçar, mesmo em meio às cinzas. E para encerrarmos, gostaria de fazer uma oração com você. Senhor, guarda o meu coração quando eu estiver cansado, ferido ou confuso. Livra-me de decisões tomadas no medo e ensina-me a ouvir a tua voz acima das minhas emoções. Usa pessoas para me proteger quando eu estiver à beira de errar e dá-me humildade para receber correção. Que eu aprenda, como Davi, a me fortalecer em ti nos dias de perda e que jamais perca a sensibilidade espiritual para discernir teus caminhos. Sustenta-me até o fim, para que minha história seja marcada por fidelidade e dependência do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se esta mensagem falou ao seu coração, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com alguém e se inscrever no canal para mais reflexões como esta. Fique na paz e até a próxima.